Aí, gente, voltei. Vamos voltar que ela vai continuar falando sobre o shot. Porque eu sabia que eu ia cortar na hora. Não, não faltava não. Cortou. Ele caiu sozinho. Ele caiu, Paola. Não fui eu que encerrei, não. Ele caiu. Começou a contagem regressiva e caiu. Agora eu vou aceitar a Isabela. Gente, volta. Paola, vai mandando aviãozinho pro pessoal voltar. Porque ela vai continuar, apesar que vai ficar gravado, né? Ai, gente. Voltei. Pode continuar. Ó, e outra coisa, o pessoal tá voltando aos poucos também. Mas você pode continuar falando do shot e Tá. porque Na a verdade, live era só fica um. gravada. Tá, Pode ótimo. Na concluir. verdade, eu ia. Quê? Pode Concluir. concluir. Tá. Na verdade, essa última parte que eu ia falar é uma brincadeira que eu vi, né? Não sei se foi no Facebook, no Instagram, enfim. Era um meme, assim, falando que na hora que a pessoa vai tomar o shot, né, de manhã, o shot saudável aí, ela faz cara feia. Mas na hora que ela vai tomar o shot de tequila, ela adora. Aí eu achei muito engraçado, porque é um relato muito comum. Né, eu já prescrevi para alguns pacientes, né, alguns shots assim, né, para finalidades diferentes. E aí a pessoa falava, não, mas isso não vai ficar ruim, não. Então é uma queixa comum, né, de falar que o shot tem um gosto ruim, o própolis é amargo, né, e tal. Mas na hora de tomar shot de tequila, ninguém reclama. Ninguém reclama. É isso mesmo. E depois quer ter o corpo sarado, né? A saúde boa. Então assim, na verdade, isso não é proibido não, sabe, gente? Fazer o consumo de bebida alcoólica faz parte do convívio social, né? Eu acho que é importante falar isso também, senão todo mundo vai pensar aqui que eu sou a chata da bebida alcoólica, né? Que eu vou falar que nunca mais, né, o paciente vai poder tomar a cerveja que ele gosta, que ele nunca mais vai poder tomar vinho, e não é bem assim que funciona, né? E eu tenho certeza que os nutricionistas aí que levam em consideração, né, a individualidade das pessoas, a gente sabe que isso faz parte do convívio social, né, de algumas pessoas, não é todo mundo, né, que faz o consumo. Então, assim, é só mesmo para a pessoa poder entender. Poxa, será que é tão difícil assim a gente se alimentar de forma saudável, tomar um shot para poder melhorar aí a ingestão, né, de nutrientes saudáveis, coisa que vai fazer bem? Será que é tão difícil assim? Não é tão difícil. Acho que falta as pessoas quererem realmente colocar isso como uma prioridade, né, na vida, para a saúde. Então, assim, é só uma brincadeira para reflexão mesmo. Eu sempre digo que o ideal é o equilíbrio, né? Não tem Com nada a toda ver certeza. a pessoa, né, tomar beber, enfim, não Exatamente. O exagerar equilíbrio é muito. a chave. É a chave de É tudo. isso mesmo. Agora, Uhum. a outra pergunta é: as dietas da moda, como as da sopa e da proteína, são mesmo eficientes para perder peso? Mais uma vez falando aí a respeito, né, do déficit calórico. Se esse tipo de dieta, né, for causar esse efeito aí de consumo de menos calorias do que o corpo gasta, sim, é uma boa estratégia, sim. Só que ela só vai funcionar enquanto a pessoa estiver fazendo essa dieta. E isso é uma coisa que dietas restritivas, né? Tipo dieta da sopa, da proteína, seja lá qual dieta que for, que tenha um caráter restritivo, seja de calorias ou de nutrientes, não é sustentável a longo prazo.
Então, a pessoa começa a fazer, ela consegue sim fazer por um período de tempo. Durante o período que ela está fazendo, ela consegue sim perder peso, né? Mas na hora que ela para de fazer esse tipo de dieta, esse tipo de restrição, é aí que é o perigo, né? Porque essa pessoa, a gente costuma falar que toda restrição, ela gera compulsão. Então, essa pessoa pode vir a desenvolver aí, algum tipo mais brando ou mais grave de compulsão alimentar. E durante essa compulsão alimentar, essa pessoa ela não vai ter nenhum critério de qualidade nem de quantidade dos alimentos que ela for consumir. Então, imagine só, imagine você, vamos colocar você como exemplo. Você acha que você conseguiria fazer uma dieta só comendo sopa por quanto tempo? Pouquíssimo tempo, né? Muito difícil pensar nisso. Qualquer alimento, né? Todo dia, aquela mesma coisa, gente. Por mais que você variasse o sabor, cada dia você coloca, né, um ingrediente diferente. Não, gente, eu particularmente, eu não sou a pessoa mais amante de sopa, não. Eu não sou fã, não. Então, assim, eu não sou muito fã, não. Eu gosto de caldo, mas sopa, assim, não é minha cara, não. Então, assim, se eu fosse me submeter, vou colocar eu como exemplo, a um tipo de dieta desse tipo, muito provavelmente eu iria desenvolver alguma compulsão alimentar, né? E isso depois ia acabar gerando um consumo excessivo de todo e qualquer alimento que surgisse no meu caminho. E é esse o problema, porque nesse momento as pessoas elas vão ganhar peso, é inevitável, sabe? Ela não vai ter critério de quantidade, de qualidade. Então, além de acabar aí destruindo com a estética, né? Que ela vai acabar ganhando peso, ela também vai perder saúde, né? Porque compulsão alimentar por si só já é um problema de saúde. E aí ele pode vir a desencadear aí várias outras coisas. E quanto mais essa pessoa permanecer em compulsão alimentar, pior. Então imagina aquela pessoa que frequentemente está se submetendo a esse tipo de dieta. Ela começa a fazer um ciclo. Ela faz um período de dieta, restringe a alimentação, aí ela emagrece. Aí quando ela para de fazer, ela come sem critério e aí ela engorda. Aí ela se frustra. Aí ela começa outra dieta que ela vê na internet ou que a amiga fez e que deu certo. E vira um ciclo, sabe? Então, sanfona, né? Isso é total. A pessoa, ela emagrece, aí depois vem a ansiedade, ela come o triplo. Isso, aí ela engorda muito mais do que ela já era. Isso. É ansiedade, é frustração, entendeu? Paola está fazendo até algumas perguntas aqui. Ela falou, costumo tomar 2 litros de água por dia e já notei uma diferença no meu corpo. A outra pergunta que ela fez, existe uma dieta de tomar apenas suco detox durante o dia todo? Realmente é indicado? Costumo ver muitos artistas fazendo. Nossa, foi até legal ela colocar essa frase no final aí. Costumo ver muitos artistas fazendo. Gente, vamos refletir uma coisa aqui. Vocês acham que os artistas ali que ganham rios de dinheiro fazendo publicidade, vocês acham mesmo que eles não têm um profissional capacitado por trás da alimentação? Vocês acham que eles não têm nutricionista, médico, endocrinologista, ortomolecular, tudo junto e misturado ali por trás? É muito provável que sim, que tenha toda essa equipe aí. Para casa dela os nutricionistas. Se é uma pessoa que trabalha com o corpo, sabe? Ela obviamente, ela tem uma equipe por trás ali que ajuda, que tá ali, né, pegando no pé e tal. Então, aí quando a gente vê, né, artistas indicando esse tipo de alimento, gente, isso é publicidade pura. Não quer dizer que se o artista está indicando, ele faz o uso, tá? Então aí deixa eu falar duas coisas em relação a suco detox. Na verdade, gente, o nosso fígado, né? Ele é o órgão responsável por fazer a detoxificação do nosso corpo, né? É ele que metaboliza todos os nutrientes que são ingeridos através da alimentação, medicamento, ele metaboliza tudo isso, e ele que é o responsável por fazer esse detox do corpo aí. Não existe nenhum suco, nenhum alimento que tenha essa capacidade de, né, igual ao fígado.
É claro que fazer o consumo de alimentos, seja em forma de alimento cru, cozido, ou em forma de suco, eles vão sim ajudar em um processo meio que parecido com uma detoxificação, sabe? Por exemplo, quando a pessoa tem um bom consumo aí de fibras, né, e essas fibras elas podem sim ser adquiridas através de sucos, né? Desde que esses sucos não sejam coados, essas fibras elas vão participar aí de uma regulação do intestino, uma regulação da microbiota intestinal, que a gente fala, que são as bactérias que colonizam ali o intestino. Então, quando o nosso corpo está em equilíbrio aí, que ele recebe os nutrientes de forma adequada, ele funciona bem. E ele funcionando bem, o nosso intestino, é até interessante falar que o intestino, ele hoje é considerado como o segundo cérebro, sabe? Muitas reações bioquímicas acontecem ali no intestino, produção de hormônios. Então, assim, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então, quando ele está saudável, tudo flui bem. Um intestino inflamado, um intestino doente, ele tem relação aí com várias doenças, né? Vários sintomas que podem surgir. Então, no caso, os alimentos, os sucos detox, eles participariam desse processo de detoxificação meio que indiretamente dessa forma. Não que ele tem um poder aí desintoxicante, especial e específico e tal. E aí, quando a pessoa fala, né, que tem artistas indicando, já vi demais, artistas, lojas que trabalham aí com alimentação natural, suplementos, já vi muitas marcas aí com kit de suco detox pro dia todo e tal. Isso é uma forma de restrição alimentar. Imagine que você faz uma alimentação aí normal, uma alimentação normal, onde você come alimentos sólidos, bebe água, bebe suco, né? Uma alimentação normal. E de repente você passa a tomar só suco naquele dia. Claro, você, através dos sucos, está ingerindo ali nutrientes importantes, né? As próprias fibras, se não for um suco coado, vitaminas, minerais, mas a pessoa ela acaba entrando em restrição, né? Ela entra em restrição, a quantidade calórica que esses sucos vão entregar para esse organismo é muito baixa. Ela é muito abaixo do que o organismo dessa pessoa precisa diariamente. Então, é óbvio que se ela fizer esse consumo de um dia para o outro, ela pode perceber aí que perdeu peso, que é diferente de emagrecer, que é diminuir a gordura corporal. Então, a gente tem que ter muito esclarecido isso, né? A diferença em diminuir peso, em diminuir gordura corporal, né? Então, assim, tem que aprofundar muito nisso e principalmente não acreditar em tudo que a mídia entrega pra gente, porque o mundo gira em torno de dinheiro, é capitalismo, muitos suplementos aí que existem, que estão no mercado, eles prometem uma coisa que bioquimicamente não funciona. Então, assim, duvidem de promessas, duvidem de milagres aí que são vendidos em cápsulas, em pó, em sucos. Duvidem disso. Tem que ter um senso crítico maior em relação a isso. E ela citou sobre a água. A água ajuda realmente a emagrecer? Ela falou que sentiu diferença no corpo dela. Uhum. O que acontece? Também, indiretamente, a água ajuda a emagrecer, sim. Vamos entender por quê. Primeiro que um organismo, para ele funcionar bem, ele tem que estar hidratado. Todas as reações bioquímicas que acontecem no corpo, elas dependem de água. A água participa de todas as reações bioquímicas. Então, a gente já começa a entender que para o corpo, ele digerir um alimento, transformar ele em nutrientes aí para ser absorvido, a água vai estar participando ali sim. E aí, em segundo lugar, tem uma situação que é interessante. Tentem comentar aí quem já percebeu isso. Vanessa entrou aí. Ei, Vanessa. Quem quiser, comenta aí embaixo.
Alguma vez vocês já ouviram falar ou já perceberam na prática? Às vezes você está sentindo fome e aí você toma água para poder essa fome passar. Já aconteceu isso com você, tá, amiga? Já. Já, né? Pois é. Acontece que a sensação de fome e sede, ela é regulada na mesma região do cérebro. Então, algumas vezes a pessoa ela pode se enganar achando que está com fome, mas na verdade ela está desidratada, ela está com sede. Então, a Vanessa está falando que já usou muito essa técnica. E é uma técnica que funciona de verdade, porque Nossa, essas sensações elas podem se confundir. A minha irmã me ensinou essa técnica. E eu achava assim, gente, será? Que bacana! Mas é justamente por isso. Essas sensações, elas se confundem. Então, porque elas ocorrem na mesma região do cérebro. É uma glândula que chama hipotálamo. Então, às vezes, a pessoa ela tá com sede. Aí vamos entender o que isso influencia, né? No emagrecimento ou não. Vamos supor que essa pessoa ela não tem um consumo adequado de água, tá? E aí, diariamente, ela tem esse consumo aí abaixo do recomendado. E aí, todo dia essa pessoa ela tem muita fome, ela come muito, ela come além, né, do que deveria. Pode ser que, na maioria dos casos, pode ser que essa pessoa, ela tá comendo porque ela tá achando que tá com fome, mas na verdade ela tá desidratada. E se ela tomasse água no lugar de comer, essa sensação ia passar, entendeu? Então, assim, como que isso influencia no emagrecimento? Influencia total, né? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando a gente fala assim, né, de a quantidade ideal para a pessoa estar hidratada, né? Existe um cálculo que a gente faz, um cálculo super fácil, que é para a gente descobrir o quanto de água o nosso corpo precisa. Porque existe essa recomendação geral aí de tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Mas existe a recomendação individualizada, que é tomar, você multiplica o seu peso por 30. Esses 30, ele representa 30 ml. Então, por exemplo, se você multiplicar o seu peso por 30, o resultado que vai dar vai ser a quantidade de água que você precisa tomar em ml por dia. E essa recomendação é o mínimo, tá? Porque pode ser de 30 a 40, até 50 ml por quilo de peso. Então, fica fácil da gente entender qual é o mínimo de água que a gente precisa, entendeu? Vai depender do peso dessa pessoa. Então, aí fica fácil para saber quanto de água, né, cada um vai precisar aí, sem pensar nesses 2 litros, que é a recomendação geral. Muito legal. Agora, a próxima pergunta eu tinha é porque eu pulei, né? Porque a Paola perguntou sobre a água. Você falou da água. Uhum. A gente tinha falado sobre o jejum. Eu não cheguei a dizer sobre o jejum intermitente, né? Não, ainda não falou. O que você tem a dizer sobre o jejum intermitente? Acho que tinha outra pergunta antes também, falando de jantar. Isso. Evitar o jantar ou fazer jejum ajuda a perder peso? O que você tem a dizer sobre o jejum intermitente? Tá. Mais uma vez, vou bater na tecla do déficit calórico. Se essa pessoa não entrar em déficit calórico, ela não vai estar promovendo emagrecimento. É claro, gente, existem outras características importantes que envolvem, né, o emagrecimento. Mas, assim, a primeira de todas, para que uma pessoa emagreça, meu marido entrou aí, ó. O filho deve ter dormido e ele entrou. Existem várias. Bem-vindo, marido da Isabela. Eu tô na água. E falar nisso, deixa eu aproveitar e tomar um pouco aqui também, que a minha boca já tá seca. Peraí. Eu falo muito e acabo esquecendo de tomar água. Eu tava falando que
que eu bato na tecla de novo do déficit calórico. É claro que o emagrecimento ele envolve outras características e outras situações, mas a primeira de todas é essa: a pessoa precisa comer menos calorias do que o corpo dela gasta. Então, pensando nisso, se a pessoa deixar de jantar, significar que ela vai comer menos calorias, sim, ela vai estar caminhando para um emagrecimento. E aí, vamos pensar o que o jantar não iria interferir. Vamos supor que essa pessoa ela deixa de jantar, achando que o jantar que é o problema, mas aí ela, ao longo do dia, ela exagera nas refeições. Ela come mais no almoço, ela come mais no café da manhã, e aí lá no lanche da tarde, que teoricamente seria a última refeição, né, já que ela não vai jantar, ela vai dar uma caprichada nesse lanche da tarde. Dá uma caprichada no dia inteiro, mas ela capricha mais ainda no lanche da tarde. Estou dando só um exemplo. Tá. Há grandes chances de essa caprichada aí ao longo do dia fazer com que essa pessoa não entre em déficit calórico. Pelo contrário, pode ser que essa pessoa, por estar caprichando, pensando que ela ainda vai ficar o período da noite ali sem comer, porque ela não vai jantar, ela possa estar ainda comendo mais calorias do que ela precisa. Então, assim, usar isso como estratégia para emagrecimento só vai funcionar, pode funcionar, mas só vai funcionar se no total do dia ela comer menos calorias do que ela precisa. Tem pessoas que não têm hábito de jantar. Tem pessoas que preferem fazer um lanche à noite e tá tudo bem, não tem problema fazer lanche, né? Se ela quer emagrecer... eu também sempre jantei. Agora eu tenho mudado. De um tempo pra cá eu tenho... de um tempo pra cá eu tenho feito alguns lanches, não é todo dia que eu janto, mas assim, de regra geral, eu janto todos os dias. E assim, não tem uma regra, não é obrigatório jantar. Se a pessoa não tem hábito. A Thaís também tem relação com a infância, né? A gente falou da introdução alimentar. Se é uma família que habitua a criança a não jantar, então assim, ela vai crescer sem ter esse hábito. Então, não quer dizer que porque ela não tem esse hábito, que ela vai crescer magra, que ela não vai ter algum problema na vida com sobrepeso, porque tudo, na verdade, vai depender, né, do contexto geral da alimentação dessa pessoa, por dia e ao longo dos dias, né? Aí, mesma coisa em relação ao jejum, né, que perguntou aí, fazer jejum. Geralmente as pessoas fazem, sem falar do jejum intermitente, tá? Que ele é uma estratégia, mas geralmente quando a pessoa fala assim, eu tô fazendo jejum, fiz jejum hoje e tal. O jejum geralmente ele acontece aí na parte da manhã, né? A pessoa deixa de fazer o café da manhã e já pula direto pro almoço. Isso também vai funcionar da mesma forma. Ao invés dela deixar de jantar, ela tá deixando de tomar o café da manhã. Se ela entrar em déficit calórico, ela vai caminhar para o emagrecimento. Se não, não vai fazer diferença. O sono, ele entra também nesse jejum? Por exemplo, é tanto tempo de jejum. Aí, durante o tempo que eu tô dormindo, ele tá contando também? Aí a gente está falando, né, dos protocolos de jejum intermitente. As horas de sono, elas contam sim, né, no jejum intermitente. Existem protocolos aí de 12, 16, 18, até 24 horas de jejum. Eu juro que eu não me imagino ficar um dia e uma noite inteira sem comer nada. Ai, ai. É claro que tem gente que super se adapta a isso, não é um problema fazer, desde que seja algo muito bem orientado, né? Porque, né, a pessoa pode ter episódio de hipoglicemia, passar mal, sentir fraqueza e tal. Mas sem entrar nesse mérito, sim, as horas de jejum, elas contam sim o sono, tá? Eu não costumo aplicar esse tipo de estratégia nos meus pacientes, até porque eu sou adepta a comer. Eu gosto de comer e eu gosto que as pessoas comam também, com sabedoria, com equilíbrio, né? Então, assim, eu não costumo orientar jejum intermitente. Na verdade, eu acho que eu nunca orientei nenhum paciente meu a fazer jejum intermitente. E nunca peguei um paciente também que já viesse, né, com essa prática.
Mas, então, aí existem esses protocolos. Só que eu já vi muito nutricionista que tem o hábito, né, de fazer e de prescrever isso. Eu já vi em algum momento engraçado falando assim que a pessoa faz jejum intermitente, né? Aí, vamos supor, ela para de comer às 19 horas e ela só pode voltar a comer no dia seguinte ao meio-dia. As horas de sono, gente, elas fazem parte dessas horas. Só que a pessoa, foi um meme também falando assim, que essa pessoa ela vai acordar meio-dia e já vai almoçar. É meio controversa, por mais que ela fique aí sem comer, mas tipo assim, ela não tá sentindo o efeito do jejum, de ficar aí acordada e ativa em jejum. Ela simplesmente dormiu, apagou e na hora que ela acordou ela já vai comer, entendeu? Inclusive, se isso acontece, a pessoa ela tá até diminuindo aí o gasto calórico dela, porque em repouso ela gasta menos energia. Então, a ideia do jejum é fazer com que a pessoa, mesmo que conte aí né, o sono, o período noturno, não é dormir até meio-dia, que o período noturno ele faça parte sim, mas a ideia é que essa pessoa ela esteja ativa, né, no período que ela deveria estar acordada, sem comer. E aí ela tem depois a janela de alimentação, que é um perigo também, se durante essa janela de alimentação a pessoa não tem critério de quantidade e qualidade. Porque mesmo fazendo jejum, se durante o período que ela pudesse alimentar, ela só comer alimentos altamente calóricos, não pensar aí na qualidade nutricional dos alimentos, ela também vai ter prejuízo e pode ser que ela não emagreça. Entendi. Você recomenda o low carb? Dá para assinar sem cortar o carboidrato? Low carb eu já recomendei sim em alguns casos, e eu gosto de frisar, gente, que, pelo menos na minha opinião, low carb não é estilo de vida. Low carb é estratégia nutricional, que ela pode sim ser usada, né, em algumas situações. Vai depender muito também da adaptação do paciente, se ele consegue realmente ficar aí consumindo, né, tendo uma alimentação pobre em carboidratos, mesmo que sejam carboidratos de boa qualidade, mas pobre em questão de quantidade. O carboidrato ele é uma fonte de energia rápida, né? Ele é o primeiro caminho que o corpo usa para conseguir energia. Então, e aí também o nosso cérebro ele precisa de glicose, né? Que é a forma mais simples do carboidrato. Ele precisa de glicose para estar funcionando. E a diminuição aí de carboidratos, ela tem muita relação com alguns sintomas bem desconfortáveis, né, que pode ser aí irritabilidade, aumento de estresse, dores de cabeça, fadiga, cansaço crônico. Então, não é qualquer pessoa que se adapta a essa estratégia, tá? Não é qualquer pessoa. Outras pessoas já vão se adaptar super bem, né? Tem gente que já, né, de hábito mesmo, não gosta ou não tem o hábito de consumir aí, né, os alimentos que são ricos em carboidrato. Então, nesse caso, fica até fácil ela fazer um low carb. É como se ela estivesse constantemente utilizando essa estratégia nutricional. Agora, tem alguns casos que é super válido e super indicado, né, o low carb, igual, por exemplo, algum paciente diabético, né? E aí a gente pode estar falando aí de pessoas que já têm diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ou até mesmo as gestantes que desenvolvem aí a diabetes gestacional. Então é uma estratégia interessante, porque já que o diabetes ele é aí uma deficiência aí no metabolismo dos carboidratos, se essa pessoa ela consome aí os carboidratos de boa qualidade e em quantidades reduzidas, ela tem sim muitos benefícios. Já vi alguns estudos falando que, na verdade, a diabetes gestacional sim, mas a diabetes tipo 1 e tipo 2, uma vez que a pessoa desenvolve ela não tem cura, ela só tem tratamento. Mas aí uma vez eu vi um documentário falando assim que alguns pacientes é como se eles tivessem tido a remissão da doença através
é como se fosse uma estratégia constante, né, low carb, reduzindo aí esses carboidratos de maneira significativa, de modo que essa pessoa passe até a não precisar mais de insulina. Não recomendo fazer isso, tá? Se tem alguém aí que é diabético ou conhece alguém que seja diabético, não recomendo nem passar essa orientação, porque isso tem que ser tem que ser avaliado bem de perto, né? Porque essa questão de utilização de insulina aí é muito séria, tem que ter um acompanhamento assim super de perto, sabe? Envolve outro profissional, envolve médico, endocrinologista, então não é simplesmente reduzir aí a quantidade de carboidrato e parar de tomar insulina, tá? Entendam isso e também sejam criteriosos aí com a informação. Mas é uma estratégia legal, sim. Atleta também pode usar essa estratégia aí em períodos de treinamento. A gente utiliza muito para atleta a periodização nutricional em conjunto com a periodização de treinamento. Então, em períodos de treinamento em que o atleta ele não está em competição, a gente pode usar o low carb como estratégia para que ele adapte o corpo a utilizar outro substrato energético como energia, né, primária, como as gorduras, por exemplo, e aí nas vésperas de uma competição, a gente aumenta aí a carga de carboidratos para que ele tenha um desempenho melhor, uma performance melhor na prática do esporte. Então, assim, em alguns casos é recomendável, sim, mas, assim, sem dúvida, algo com acompanhamento de perto mesmo, entendeu? Entendi. Agora, a Paula já tinha perguntado, estava até aqui na lista sobre beber água. E beber líquidos durante as refeições engorda? Líquido durante as refeições engorda. Engordar, a gente tem que entender que esse engordar significa ganhar gordura corporal, aumentar aí a proporção de gordura corporal em relação à massa muscular. O consumo de líquido, se a gente for falar aí de água, vamos falar da água primeiro. Se a gente for falar de água, a água ela não tem esse poder, porque a água não tem calorias, né? A água, ela é só aí uma fonte aí de minerais, né, e tal. Então, tomar água junto das refeições não teria esse impacto de engordar, não pela água. Às vezes, se a pessoa ela tiver uma alimentação aí excessiva, pode ser que sim, mas a culpa não é da água. O que pode acontecer é que esse consumo da água aí, junto com grandes refeições, ela possa prejudicar a digestão. Porque, na verdade, quando o alimento ele chega no estômago, o nosso estômago produz aí os sucos gástricos, né, que vão começar aí o processo de digestão do alimento. E aí, quando a pessoa ela toma água ali junto com a refeição, é como se ela estivesse diluindo esse suco gástrico. E isso vai realmente dificultar a digestão, né? Essas enzimas ali, elas vão ficar muito diluídas e vai prejudicar a capacidade dela de digestão. E tem também a questão de dilatação do estômago, né? Se essa pessoa ela tem o hábito de consumir muito líquido, né, em grande quantidade durante essas refeições, pode ser que ela esteja provocando aí uma dilatação excessiva, né, do estômago, mas isso também a gente fala a longo prazo, tá? Não seria um dia que ela fizesse isso que traria algum prejuízo. O nosso estômago ele é um músculo e como qualquer músculo ele tem a capacidade aí de distender. Então, se essa prática é frequente, pode sim haver a dilatação do estômago, né? Então, com o estômago dilatado, né, maior aí do que ele deveria, ele tem uma capacidade maior, ou seja, cabe mais alimento ali. Ele acaba produzindo mais hormônios que têm em relação com a fome, né, que seria a grelina. Então, assim, essa pessoa pode ter uma sensação maior de fome e vai caber mais alimento ali. Mas essa pessoa, né,
não tiver muito critério também em quantidade, ela acabar comendo mais alimentos nessa situação, pode sim provocar, mas não por culpa da água, de ser o líquido da água. Agora, se a gente for falar em questão de outros líquidos, né? Suco, outros líquidos. Na verdade, geralmente é suco, mas eu tô lembrando aqui, quando eu era adolescente, era bem novinha, eu trabalhei numa empresa como menor aprendiz e uma colega de trabalho minha, ela era obesa, sabe? E eu lembro que ela atribuía a obesidade dela a um hábito que o pai dela obrigava ela e os irmãos a fazer, que durante as refeições o pai obrigava a tomar leite junto. Então eles estavam lá almoçando e o pai obrigava eles, obrigava mesmo, ela falava que era um trauma, ela não tomava leite quando eu conheci ela, e que era um trauma porque ele obrigava eles a tomar o leite. Então, quando a gente fala aí né, é muito incomum isso, eu tô comentando aqui porque é uma curiosidade. Eu amo leite né? Foi gelado. Um caso... Eu amo leite geladinho. Eu também amo, puro, geladinho, adoro. Mas junto com a refeição, acho que não combina, não. Mas eu já comi. Eu já comi tomando leite gelado. Já? Nossa, não, com a comida, pra mim, eu não acho que combina, não. Eu não faria essa combinação, não. Eu gosto assim, eu gosto do leite pra tomar puro ou pra comer com alguma coisa doce. Aí eu acho que super combina, adoro. Então, assim, é incomum, né, consumir leite junto com essas grandes refeições. É mais comum a gente ver as pessoas consumindo sucos. Então, quando a gente fala aí de suco ou leite, né, que eu já usei como exemplo, ou outras bebidas calóricas, como refrigerante, por exemplo, se existe um consumo excessivo, aí a gente não está falando de água mais, a gente está falando de bebidas calóricas. Se existe um consumo excessivo aí, muito frequente, pode sim acarretar em ganho de peso, né, em engordar mesmo, porque essa pessoa, através dessas bebidas, ela pode estar aí aumentando o consumo calórico diário dela. Então, aí, como consequência, ela vai sim engordar. E aí a gente pensa no contexto geral também, né? Vamos supor que a pessoa, ela se alimente adequadamente, que a alimentação dela está super equilibrada com o que o corpo precisa e ela toma mais, ela toma líquidos aí mais calóricos. Ela pode ter um prejuízo sim, mas é muito mais intenso se essa pessoa faz esse consumo e tem aí uma alimentação também completamente desequilibrada. Uhum. Agora a última. Comer apenas alimentos light e diet emagrece? E qual é a diferença entre diet e light? Eu vou responder de trás para frente. Tá. A diferença aí dos alimentos diet e light. Os alimentos light, como definição, eles têm aí pelo menos 25% de redução de calorias através de algum nutriente. Pode ser de açúcar, de gordura, muito pouco provável, muito, muito difícil de encontrar algum que tenha redução de proteína. Geralmente é açúcar e gordura. E aí tem que ter pelo menos 25% de redução nas calorias. O alimento diet, todo mundo sempre associa a zero açúcar, né? Mas na verdade não necessariamente. O diet, ele é a ausência ou a redução até quase zero de qualquer nutriente também. E geralmente também é o açúcar ou a gordura, tá? Não é só o açúcar, que na verdade acho que fica muito preso na cabeça das pessoas que o diet é porque ele é zero açúcar. E aí, o consumo só desses alimentos, né? A pergunta é se o consumo desses alimentos pode fazer com que a pessoa emagreça, né? Isso. Tá. O que acontece mais uma vez falando do déficit calórico. Esses alimentos, eles não são encontrados na natureza, né? A gente não encontra um pé de árvore light, um pé de fruta, um pé de banana light. A gente não encontra uma plantação de alimentos diet, né? São alimentos industrializados. Né? Então, quando a gente fala em alimento industrializado,
mesmo que exista a redução aí de calorias ou de algum ingrediente, né? A indústria ela acaba meio que enganando a gente. Porque vamos dar um exemplo aí de um alimento diet. Vamos supor que é um bolo diet, que seja zero açúcar, né? Ele pode ser consumido por uma pessoa diabética. Só que quando retira o açúcar, o sabor desse bolo muda. E aí o que a indústria faz? Ela vai lá e adiciona outro ingrediente para melhorar as características sensoriais. Então, ela vai adicionar para poder melhorar o sabor, para poder melhorar a textura. Então, não necessariamente esse alimento diet, a gente está falando do diet, ele vai ser menos calórico do que a versão tradicional. Em alguns casos, ele pode ser até mais calórico, entendeu? Então, se a gente está falando de um alimento que é mais calórico, ele muito possivelmente ele pode ter um impacto aí no excesso de calorias diária, o que vai acarretar em ganho de peso. E quando a gente fala do light, tudo bem, ele tem aí 25% de redução das calorias, né? É comum as pessoas acharem que por ela estar consumindo um alimento diet, vamos colocar como exemplo um requeijão light, por exemplo, né? Ele tem menos gordura, então ele tem 25% menos de calorias. Então, a pessoa pode vir a achar que, por ser light, ela pode consumir ele em maior quantidade. E isso é um tiro no pé, porque independente se ele é light ou não, se ele tem menos calorias ou não, se a pessoa aumentar o consumo, ela vai estar aumentando a quantidade calórica, entendeu? Então, assim, basear a alimentação nesses alimentos não é recomendado, primeiro porque é alimento industrializado. Hoje a gente tem aí vários guias para poder nortear a alimentação, e um deles que eu gosto muito de falar é o Guia Alimentar para a População Brasileira. A última versão dele foi publicada em 2014, e lá, gente, é uma leitura muito rica, fala sobre fala sobre muita coisa sobre os alimentos. Eu sugiro aí a leitura. É só digitar no Google Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí ele é destinado para adultos, porque tem a versão para crianças menores de 2 anos também. Aí lá vocês encontram informações riquíssimas, sabe? Então ali, até me perdi. Tá. Aí lá no Guia Alimentar, uma das recomendações é basear a alimentação principalmente nos alimentos in natura, ou seja, na forma em que eles são encontrados na natureza, ou minimamente processados, né? Que quer dizer que ele foi pego ali na natureza e sofreu algum processo ali, mínimo mesmo, só para poder conseguir destinar ele para o consumidor final. E aí a gente tem que regular o consumo de alimentos processados e diminuir o máximo possível, de preferência excluir, é muito difícil excluir, mas assim, consumir o mínimo possível de alimentos ultraprocessados. Então deixa eu dar um exemplo aqui só para vocês entenderem o que são esses alimentos. Vamos usar como exemplo o milho. Quando a gente vai consumir o milho in natura, a gente pegou o milho, né? A gente vai lá no sacolão e compra o milho na palha mesmo, cozinha ele e come. É um alimento in natura ou minimamente processado. Quando a gente compra uma lata de milho, é um alimento processado, né? Ele tem adição de água e sal ali para ser conservado, né? Mas ele tá a característica dele é de um alimento in natura. Ele tem adição de alguns ingredientes ali, mas quando a gente come, a gente sente o sabor ali, né, do milho. A gente vê que é milho, a gente consegue identificar o alimento. Agora, se a gente pensa num fandangos, por exemplo, né, que é aquele salgadinho de milho, é um alimento ultraprocessado. Ele veio do milho, mas ele sofreu tanto processo ali na indústria que ele virou um alimento ultraprocessado. Ele tem adição de outros ingredientes, muitos aditivos alimentares, então isso torna ele impróprio para um consumo frequente. Ele se torna um alimento muito mais calórico, né?
com muito sódio. Então, isso impacta na saúde de forma geral. Então, por isso que quando eu dei o exemplo do milho, mas isso pode ser qualquer alimento, sabe? Se você começar a pensar assim, pensa em um alimento e tenta fazer esse caminho, né? Dele na natureza, ele processado e ele ultraprocessado. A gente se surpreende com a quantidade de alimentos que a gente pode estar consumindo que são ultraprocessados. Então, assim, a dica de ouro que eu dou para poder evitar esse consumo, ela é até bem batida aí no meio da nutrição. Tô vendo aqui que a Paola falou que se passaram 43 minutos da segunda parte, mas a gente já tá acabando. Já tô acabando de falar. Não, e eu tô tão entretida que eu não tô nem vendo passar. Tá gostoso o papo. Eu gosto de falar sobre isso. Mas aí, a dica de ouro que eu dou, né, em relação a evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados é simples. Ela é bem batida no meio da nutrição, mas ela é super simples. Desembale menos e descasque mais. É simples, gente. A gente basear a nossa alimentação em alimentos naturais, na forma em que ele é encontrado na natureza, comer mais frutas, comer mais vegetais e utilizar o mínimo possível de alimentos que vêm dentro de um pacote, que tem um rótulo. A gente costuma falar também que um alimento bom é aquele que a gente não precisa de ler rótulo, de ler ingrediente, que ele é composto, que é um alimento natural mesmo, entendeu? Então, assim, independente se a gente está falando de saúde ou de emagrecimento, né, ou de qualquer assunto que seja relacionado à alimentação, acho que a dica principal é essa, sabe? Principalmente para questões de saúde mesmo. Bacana. Agora, como todas as... Muito bacana, interessante demais. Essa live foi muito rica. Eu gostaria de te agradecer imensamente, Isabela. Nossa, eu tenho certeza que muita gente saiu transformado, pôde entender muita coisa, né? O nome do projeto me faz entender. Eu entendi muita coisa, muita gente, eu tenho certeza que saiu daqui entendendo muita coisa. E aí eu gostaria que você fizesse suas contribuições finais. Se você pudesse dar um recado para a sociedade, para as pessoas, entendeu? Mesmo que seja breve. Tá. Agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade de participar. Eu confesso que antes de começar eu estava muito nervosa, né? Porque uma coisa é eu falar com uma pessoa, com um paciente, né? Eu sou humana, eu tô sujeita ao erro também. Às vezes eu posso ter falado alguma informação aqui que não condiz, né, com a realidade, com a ciência, mas eu sempre busco estar estudando muito, me inteirando dos assuntos para não falar besteira, né? Mas Quê? Você é competentíssima. Eu já te sigo há um tempo e eu vejo super as dicas que você coloca no seu Instagram. Muito boas. Obrigada, Tamires, obrigada. Então, assim, eu queria realmente agradecer a oportunidade, eu gostei muito, fiquei super à vontade, né? Você é uma querida, gostei da interação, né, do pessoal aí. Foi muito feliz, pessoas, amigos próximos, parentes meus que entraram, então agradeço aí pela força, né, pela presença. Então é isso. Agora, assim, de recado que eu, né, gostaria de deixar para a sociedade, para as pessoas, é que, bom, deixa eu ver. Gente, sei lá, eu acho que a gente às vezes, muitas vezes está preocupado, né, com estética, com aparência, e a gente acaba esquecendo que as pessoas são únicas, sabe? Cada um é bonito do seu jeito, não importa se é mais gordinho, mais magrinho, mais baixinho, mais altinho, sabe? Cada um tem sua beleza e ela é única, e a gente pensar em alimentação, se submeter a situações aí, né, degradantes, que degradam a saúde mesmo, né, essas dietas que a gente vê, ficar se comparando com o outro, isso não é saudável, não é saudável para o corpo e nem para a mente, né? O projeto mesmo já teve aí médico, já teve psicólogo, né? Hoje a gente fala muito dessa questão da saúde mental, né? Que ela tem conexão direta com a saúde física. Então, assim, antes da gente pensar em se comparar com o outro,
tentem se comparar com você mesmo, perceba a sua evolução ao longo do tempo, né? Eu tenho certeza que desde que uma pessoa nasce até o final da vida dela, ela sempre aprende muito, todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Então, assim, tem que ter senso crítico das coisas. Eu mesma, até um tempo atrás, era uma pessoa que eu tinha zero senso crítico, e hoje eu me questiono tudo, sabe? A gente tem que se questionar, tem que questionar o outro, não precisa ter vergonha. Se alguém te falar uma informação e colocar ela como verdadeira, questiona, pesquisa. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor aí, sabe? É claro que não é tão simples assim dar um Google e achar uma informação, né, que condiz mesmo com a ciência, que vai trazer benefício. Igual eu falei, hoje o mundo gira em torno do capitalismo, né? Tudo é para vender, tudo foi feito para vender. Então, assim, muitas vezes, principalmente nesse meio da alimentação, quando as pessoas elas tentam pegar muito ali no psicológico, né? Tentam vender coisas aí baseado na melhor estética. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ser mais criterioso e, em primeiro lugar, pensar na saúde. Porque sem saúde, né, sem vida, a gente não sobra estética, não sobra nada. Uma pessoa que ela é saudável, ela é feliz com o próprio corpo, do jeito que ele é. A gente, claro, tem que buscar sempre melhorar, chegar à melhor versão, mas não precisa de ser nada extremo, não precisa de ser nada sofrido. A alimentação, gente, ela não é sofrida. Comer é vida. Eu adoro comer, eu gosto que as pessoas comam. Então, assim, não tratem o alimento como uma forma de punição, como uma forma de, sei lá, de se compensar por alguma coisa. Eu tenho estudado muito comportamento alimentar, né, com relação aí, ao comportamento humano mesmo, a personalidade das pessoas. Então, assim, tratem o alimento como ele é, como um alimento, como algo que vai suprir suas necessidades. Muitas vezes não é só necessidade física, não é só para matar a fome, né? O alimento ele tem um contexto social aí envolvido. A gente se alimenta também para socializar. Então, não deixa de socializar, porque eu estou de dieta, então eu não vou sair, eu não vou no aniversário, eu não vou ser feliz, né? Acho que a ideia principal é essa. Ixi, travou tudo. Não tô te ouvindo nada, tá, Miri? Só tô vendo sua boca mexendo. Tá falhando, viu, Tamires? Eu não tô te ouvindo. Nossa, Tamires, eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Nada. Não ouvi nada que você falou. Eu não sei se é minha internet. Eu acho que é alguma coisa da rede de internet. Não é. E a minha internet tá normal. Ixi. Não tô te ouvindo, zero. Contribuições finais. E o Agora eu tô te Rafael ouvindo. fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta, mas a gente já está quase acabando. Falta 10 minutos para acabar também, né? E ele falou que eu tenho 14 anos e eu como demais, então tem risco de eu engordar mais rápido. Aí você tinha citado a questão que cada corpo, cada organismo, né, de uma forma. É interessante ele procurar um profissional, né? Tá, ô Tamires, mas dá para eu responder ele rapidinho. Nessa idade, o organismo da pessoa ele está se desenvolvendo ainda, né? Está em fase de crescimento. Os meninos eles crescem até aproximadamente os 18 anos, as meninas um pouco antes, até os 16 anos. Então, é um período em que a necessidade calórica ela é alta também, entendeu? Então, é normal sentir muita fome, é normal comer demais. O que não é normal,
né? O que não é o que a gente deseja é que mesmo é que essa pessoa coma muito e ela vai engordando ao longo do tempo. Mas se você come muito e percebe que o seu crescimento está normal, que você não está tendo excesso de peso, né? Por conta dessa alimentação aí, não digo nem em excesso, porque é normal. Excesso é quando foge do normal, né? É um extremo. Mas se você está se alimentando, mesmo que você considere que seja muito, mas né, o seu desenvolvimento está normal, ele não está fazendo com que você engorde, né? Então não tem problema, é normal e é esperado esse aumento do apetite nessa fase. Tá, não, tudo bem. Então tá, respondido, tá, Rafael? Enfim, muito obrigada mais uma vez, Isabela. Eu te agradeço. Que tenha repeteco aqui, porque assim, eu amei, foi tudo muito esclarecedor. Obrigada. Por mim, a gente repete sim demais. Você é uma profissional incrível, muito competente. Obrigada. Parabéns por tudo. Você conseguiu sanar todas as nossas curiosidades mesmo. E adorei todas as dicas, tá? Obrigada. Muito obrigada, Tamires. Muito obrigada mesmo. E ó, beijo, gente. Muito beijo, obrigada. gente. Obrigada pela presença aí, quem ficou até o final. Verdade. Grande beijo, viu? E até a próxima. Até, tchau. gente. Beijo, tchauzinho. Meu Deus.